E olha, sem perder tempo, direto à notícia, a gente mostrou aqui na TV Pajuçara o caso de um funcionário do posto de combustíveis que foi agredido por exigir o uso da máscara a um cliente que entrou no estabelecimento. Pois bem, o uso da máscara é exigido em decreto estadual. Tem até um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa para obrigar o uso das máscaras. Exatamente. Quem tem todas essas informações ao vivo é o repórter William Tavares. E é com ele que nós vamos conversar agora e trazer todas essas informações. WT, é você, nos atualize. Muito boa noite. Acho que o WT não está me ouvindo. Tá bonito, tá elegante, mas acho que o WT não está me ouvindo, né? Vamos tentar, então, restabelecer o contato, inclusive, com o nosso William Tavares, para falar sobre essa situação, tanto do decreto governamental, que obriga o uso de máscaras em qualquer que seja estabelecimentos comerciais, privados, públicos, nas ruas. Você saiu, tem que utilizar as máscaras. E um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa, exatamente para tornar obrigatório e com punições mais severas neste momento de pandemia que nós estamos vivendo. É claro que é um acessório que nem todo mundo gosta de usar. Você acha que a gente acha bom usar? A gente fala aqui como recomendação, mas é chato usar realmente. Mas é a única arma que você tem no momento para evitar a propagação do vírus, tá? Por isso que a gente quer trazer essas informações para vocês. WT agora sim restabelecido em vídeo e som. WT, muito elegante. Boa noite. Boa noite, Wilson Júnior. Boa noite para quem assiste ao Cidade Alerta Alagoas. Muito obrigado, Wilson. A TV Pajuçara mostrou ontem a situação de um funcionário de um posto de combustíveis que foi agredido por um cliente ao pedir que ele fizesse uso de máscara. A partir deste momento, nós iremos conversar com o doutor Alexandre Teixeira, ele que é advogado criminalista, sobre a obrigatoriedade do uso de máscara tanto em locais públicos quanto privados. Doutor Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. De qual maneira o senhor explica essa situação? Boa noite, Williams. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que nos assistem. Infelizmente, uma situação que não é a primeira situação e provavelmente não será a última situação, né? Teve aí esse ato de violência de um consumidor que agrediu um funcionário de um posto de combustíveis porque o funcionário exigiu a utilização do uso de máscara. Em que pese tenhamos ainda essa abertura maior dos estabelecimentos, né, que o governo estadual está aí liberando, mas o uso de máscara ainda continua obrigatório. O decreto estadual que determina o uso de máscara em locais públicos e privados ainda está em vigor. E as pessoas têm que tomar consciência da necessidade da utilização da máscara. Infelizmente aconteceu essa situação porque o consumidor ele queria entrar nesse estabelecimento comercial sem a utilização de máscara. E o funcionário, para cumprir o que determina o decreto do governo estadual, exigiu a utilização da máscara e infelizmente ocorreu essa situação. Importante salientar que, em razão do descumprimento dessa medida imposta pelo poder público, a pessoa que não cumprir essa determinação, ela pode cometer aí o crime do artigo 268 do Código Penal, que é infringir aí uma determinação legal de medida preventiva para esse tipo de doença, no caso do coronavírus, que é uma doença aí altamente transmissível, né? Doutor Alexandre, esse decreto estadual que o senhor acabou de frisar serve tanto para locais públicos quanto privados. Perfeito. O funcionário público ou de estabelecimento privado deve exigir tanto para entrar quanto para permanecer no estabelecimento a utilização dessa máscara. Por que eu falo permanecer? Porque em determinadas situações pode ser que a pessoa entre no local com a máscara e aí ela venha retirar e o funcionário ele deve alertar essa pessoa para que venha utilizar a máscara ou, caso não cumpra essa determinação, deve se retirar do local. Então, nenhum estabelecimento deve atender o consumidor, o cliente, no momento que ele não estiver fazendo uso da máscara. Exatamente. Nenhum estabelecimento deve atender. Pelo contrário, deve se recusar
a atender esse consumidor, essa pessoa, né, que vem aí adentrar no estabelecimento, seja ele público ou privado. Caso essa pessoa ela não venha cumprir essa determinação, ela vem aí a cometer alguns ilícitos, inclusive com responsabilização penal. Nesse vídeo que a TV Pajuçara mostrou a respeito dessa agressão, o que mais chama a atenção do senhor? É a falta de respeito e consciência com as pessoas, né? O funcionário estava ali cumprindo o seu dever, saiu de casa para trabalhar, como a grande maioria das pessoas fazem, e pelo simples fato de exigir a utilização da máscara, ele foi agredido. Isso é uma falta de respeito e de consciência que impressionou bastante nesse vídeo. Então as pessoas têm que se conscientizar sobre a necessidade da utilização da máscara, pois isso é obrigatório por determinação do poder público. Muito obrigado pelas informações prestadas pelo doutor Alexandre Teixeira, advogado criminalista, destacando especificamente esse caso que a TV Pajuçara mostrou ontem, dessa agressão que foi sofrida por esse funcionário de um posto de combustíveis. Portanto, recapitulando essas informações, o uso da máscara continua sendo obrigatório. Voltamos ao estúdio. É com você, Wilson.